Gente, eu queria compartilhar com vocês essa série que foi me passada, e com muita alegria eu queria compartilhar um texto da palavra com vocês, que está lá em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 14. Evangelho de Mateus, capítulo 14, a gente vai ler do verso 22 em diante, tá? Do verso 22 em diante. Mateus capítulo 14, eu vou ler na versão da nova versão transformadora, NVT, mas você pode acompanhar na versão que você puder, na versão que você quiser. E esse texto vai trazer alguns insights para a gente sobre essa série Vida Extraordinária. Eu espero que realmente, desde já, Deus possa falar ao seu coração na leitura desse texto maravilhoso. Mateus capítulo 14, versículo 22 em diante, tá? Jesus anda sobre as águas. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar. Enquanto ele despedia as multidões, depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho. Enquanto isso, os discípulos, distantes da terra firme, lutavam contra as ondas por um vento forte que havia se levantado. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. "É um fantasma!" gritaram, cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse: "Não tenham medo, coragem, sou eu." Então Pedro gritou: "Se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está." "Venha", respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus, mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado, começou a afundar e gritou: "Senhor, salva-me!" No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. "Como é pequena a sua fé", disse ele, "por que você duvidou?" Quando entraram no barco, o vento parou. Então os outros discípulos o adoraram e exclamaram: "De fato, o Senhor é o Filho de Deus." Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, essa palavra, o nosso desejo é que ela possa aquecer o nosso coração nessa manhã. O nosso desejo é que ela possa fazer sentido nessa manhã. O nosso desejo é que ela possa ser convertida em práticas ao longo dessa semana, ao longo da nossa vida, ao longo da nossa jornada aqui. Eu quero pedir para que o Senhor venha com a tua bênção e com o teu esclarecimento, com a tua revelação sobre a nossa vida, para que desse texto aqui possamos extrair o melhor para esse tema, para a nossa vida, para a vida da tua igreja e para a honra e glória do teu nome. É o que a gente ora em nome de Cristo, assim seja. Amém e amém. Gente, vida extraordinária. Vida extraordinária não é uma opção para o cristão. Vida extraordinária não é uma opção para aquele que um dia se identificou, se assumiu discípulo de Jesus Cristo. Quando a gente ouve a palavra vida extraordinária, a frase, a expressão vida extraordinária, pode parecer que na vida cristã existe uma vida comum, que você pode levar no dia a dia com Jesus, cumprindo as suas rotinas ou os seus rituais, e que também existe uma opção de vida cristã extraordinária, que você pode ir além. Muitos de nós conhecemos uma vida cristã às vezes comum. Muitos de nós às vezes levamos a nossa vida cristã de forma automática. E aí vem uma série como essa, uma expressão como essa, tentando sugerir para mim e para você que nós podemos sair desse automático e ir para uma vida que vai além das nossas expectativas, além das expectativas desse mundo. E isso é uma grande verdade. Só que o que eu quero dizer para você nessa manhã é que essa verdade é a única que pode ser apresentada para mim e para você. Quando Cristo veio a esse mundo, Ele não veio trazer duas opções de vida com Ele. Ele não veio trazer para mim e para você uma opção de vida mais ou menos, sabe? Platinum ali, uma coisa meio silver, e uma vida gold. E uma vida onde você pode aproveitar
todas as bênçãos, toda a presença de Deus. Não, Deus só veio através de Cristo Jesus nos oferecer uma vida, e a vida cristã, ela é naturalmente extraordinária. Você falar a frase vida cristã extraordinária deveria ser algo redundante. Tudo que está abaixo do extraordinário de Deus não acontece muitas das vezes por culpa nossa, não dele. Porque tudo o que ele veio fazer, de fato foi extraordinário. Gente, desde o princípio da sua criação, tudo que ele criou era bom. Quando ele criou o homem era muito bom. Quando ele tirou o homem do Egito, tirou o homem do Egito, o povo de Israel, não para dar uma vida comum, mas para dar uma vida extraordinária. José teve uma história com Deus extraordinária. Davi teve uma história com Deus extraordinária. João Batista teve uma história, preparou o caminho para aquele que ia trazer a vida extraordinária. Os discípulos experimentaram vidas extraordinárias, ou pelo menos tiveram a oportunidade. Cristo, quando veio a esse mundo, Ele nos deu a sua própria vida. Deus não mandou qualquer ser celestial para morrer por nós. Ele mandou o melhor que Ele tinha nos céus, e o melhor que Ele tinha nos céus era Ele mesmo, para que possamos entender que agora a entrega para o extraordinário está nas nossas mãos. E o que acontece nessa história aqui de Pedro, pode muito nos ensinar sobre a inexistência de uma vida cristã comum, o fato de Jesus querer nos mostrar de alguma forma que a vida cristã comum, automática, ela é inexistente do ponto de vista de Deus, e nos apresentar um jeito de viver extraordinário, ou seja, que vai além do ordinário. Eu peguei alguns significados aqui sobre a palavra ordinário, e faz todo sentido não querermos viver uma vida cristã assim. Olha só, ordinário, segundo o dicionário, que está em conformidade com o habitual. Ok, até aí, aquelas pessoas que são mais seguras, que são mais conservadoras, vai gostar dessa palavra. Que é comum, normal, que se repete com regularidade, que tende a acontecer com frequência. Aí dá um exemplo aqui. Agora, olha que interessante essa definição. Que não possui e nem demonstra brilho. Que não possui e nem demonstra brilho, proeminência ou destaque. Em outras palavras, medíocre. Daí acho que vem aquela coisa, né? Ordinário, cafajeste, não tem? Sim? Um ser ordinário pode ser um ser medíocre, abaixo da média. E a última definição, que apresenta uma qualidade inferior. Então, uma vida cristã ordinária é uma vida que está muito aquém daquilo que Deus preparou e separou para nós. Eu gosto de uma frase de C.S. Lewis, quando ele diz que se existe algum desejo em mim que esse mundo não é capaz de resolver, que não é capaz de satisfazer, a única explicação para isso é que eu fui feito para um outro mundo. E o que Deus espera de mim e de você é que nós possamos viver a vida aqui na terra tendo a certeza de que nada aqui pode satisfazer por completo os desejos do nosso coração. Apenas algo que vem de outro mundo, apenas algo que vem de outra cultura pode nos preencher por completo. Quando a gente começa a entender isso, talvez a gente consiga começar a viver aquilo que nós chamamos de extraordinário. E era o que os discípulos precisavam viver também. O que estava acontecendo aqui? E diante dessa história, o que eu quero apresentar para vocês aqui? Quais são os inimigos? Quais são os obstáculos para mim e para você de uma vida extraordinária? O que te impede, o que me impede de viver uma vida extraordinária? Porque essa vida extraordinária já está disponível a nós, mas nós não conseguimos alcançá-la. Por que isso acontece? Eu queria fazer alguns destaques aqui. Primeiro vamos relembrar, né? Jesus estava com os discípulos, ele estava com as multidões, e ele falou simplesmente o seguinte: vai na frente que eu vou depois, vai na frente que eu vou ali orar, podem voltar para o barco, eu vou me despedir de todo mundo aqui, eu vou arrumar tudo aqui, quando todo mundo for embora, eu ainda vou orar, vou gastar um tempo orando, vou falar com o meu Pai, enquanto isso vocês podem entrar no barco e vão na frente que eu vou depois.
Talvez isso não tenha ficado claro para os discípulos, mas eles fizeram, obedeceram, entraram no barco. Jesus foi orar. Enquanto Jesus estava orando, os discípulos estavam no barco, provavelmente ali às 3 da madrugada, quando Jesus vai em direção a eles. Alguns estudiosos dizem que eles já estavam a mais ou menos uns 5 quilômetros mar adentro. Então Jesus andou bem, Jesus andou sobre as águas, deu uma caminhada boa, então, e foi na direção dele, aconteceu essa história toda que vocês acabaram de ver, que a gente acabou de ler. De repente os discípulos avistam Jesus, e eles se assustam com Jesus, e Pedro quer sair do barco, e anda sobre as águas, enfim, é uma história clássica, é uma história clássica de Jesus. Mas o que essa história pode nos ensinar? O que essa história pode nos trazer sobre aquilo que nos impede de ter uma vida extraordinária? E aonde que nessa história está de fato a vida proposta por Deus, que é extraordinária? Eu queria trazer aqui o primeiro inimigo de uma vida extraordinária. Qual é o primeiro obstáculo para uma vida extraordinária? Eu queria dizer para você que o primeiro obstáculo, para mim e para você, de uma vida extraordinária, são as nossas estruturas. As nossas estruturas, aquilo que a gente se apega, aquilo que a gente confia e que não tem nada a ver com o Jesus no qual nós devemos confiar. Eu estou falando aqui nessa história do barco. Os discípulos, para eles se sentirem seguros onde eles estavam, eles só tinham o barco. Eles achavam que por Jesus não estar presente ali, a única coisa que poderia mantê-los vivos seria o barco. Muitas das vezes nós confiamos em barcos. Nós enchemos a nossa vida de barcos, montamos a nossa vida, configuramos a nossa vida com estruturas que teoricamente vão trazer para nós tranquilidade, estabilidade, segurança. Uma vez eu estava vendo uma entrevista com um dono eu não sei se era um dono de uma empresa de segurança, e ele estava dando uma entrevista, e ele falou assim: olha, não existe nada 100% seguro. O que muitas das vezes uma empresa vende não é segurança por si só. O que muitas das vezes uma empresa vende é a sensação de segurança. Isso deu um nó na minha cabeça, né? Pô, será que eu estou sendo enganado? Mas se você for parar para pensar, de fato, você pode botar 15 câmeras na sua casa. Se alguém quiser entrar lá para te pegar, ele vai entrar. Ele vai dar um jeito, ele vai entrar. Você coloca aquilo ali, se você não for ninguém famoso, alvo de um sequestro, alguma coisa ali, o cara vai passar, poxa, aqui tem 15 câmeras, ali tem 2, eu acho que eu vou ali. Mas se ele olhou para você, ele vai dar um jeito. Não é à toa que o que existe de falhas de segurança no mundo, conseguiram colocar 2 aviões, 2 torres no meio de Nova York, gente. E eu pergunto para você, aonde está de fato a segurança? Aonde está de fato a estabilidade? Eu vou fazer um concurso público para poder ter estabilidade, já viu isso, né? O brasileiro é bom de fazer concurso público. E de repente você entra numa máquina, num sistema, e de repente começa a atrasar o seu salário, ou então você fica estável, mas infeliz, ou você não consegue. Gente, estabilidade e vida são coisas muito difíceis. Não há estrutura nesse mundo que seja capaz de ter e manter você 100% seguro. E muitas das vezes nós enchemos a nossa vida de barcos, achando que eles serão suficientes para nos guardar, para nos resguardar, para nos salvar, para nos proteger. É muita segurança, e assim, não é que você tenha que não buscar pela sua segurança, não é que você tenha que não buscar pela sua estabilidade, mas o problema está quando toda essa busca, ela acontece por você, por um esforço seu, e em nenhum desses momentos você lembra que a pessoa de Jesus está presente, está do seu lado.
Quando a gente começa a buscar segurança por nós mesmos, uma hora a tempestade vem, uma hora a água vai chacoalhar, e em algum momento o barco não vai dar conta, gente. O barco não vai dar conta. Quantas vezes na minha vida e na sua vida você tinha a certeza de que tudo que você conquistou seria o suficiente para te manter tranquilo? Você constrói a sua vida, você constrói os seus patrimônios. De repente, vem um vírus bem pequeno. E esse vírus vira para você e diz o seguinte: sobre mim você não tem controle. Eu mato quem eu quiser. Com dinheiro, sem dinheiro. Eu destabilizo o mundo inteiro durante praticamente 3 anos. Sabe por quê? O vírus não estava no nosso planejamento, não estava na compra dos barcos que nós montamos para nos proteger. E a gente começa a se desesperar. Nessa hora, por isso que a igreja prevalece. Num momento como esse, você não tem opção a não ser dizer o seguinte: a minha vida está em Deus. É só Ele. Você entende? É só Ele. É só Ele. Primeiro ano da pandemia era aquela coisa, né? Fulano pegou Covid. Nossa, vou morrer ou não vou morrer? Imagina uma vida assim, gente. E nesse momento de desespero, o que você tem que fazer? A única coisa que você pode fazer é o seguinte: se eu vou morrer ou se eu vou ficar vivo, quem vai dizer é Ele. Não são os remédios, não são os meus recursos, não é o hospital de alta qualidade, porque nenhum Einstein da vida estava conseguindo dar conta. Você imagina? Nada do que eu construí vai ser capaz de comprar esse vírus e colocar ele do meu lado. Ali tinha uma situação na qual eu não tinha o controle, na qual um barco não era capaz. E muito da falta da vida extraordinária em nossas vidas está porque a gente confia muito no barco. A gente se prende muito no barco. A gente só se agarra no barco. A gente só confia no barco. A gente só confia naquilo que a gente comprou, que a gente construiu, naquilo que a gente consegue tocar. E esquece que Jesus sequer precisa de barco. Jesus sequer precisava de barco. E ele deve ter falado com uma naturalidade. Jesus não depende das estruturas para ser quem Ele é. E Ele não depende das estruturas para provar para você que você nele pode ser também quem Ele quer que você seja. Jesus não viveu e não passou nada nesse mundo que Ele não tenha convidado a você. Tanto é que quando Pedro desejou ir para fora do barco, a primeira coisa que Jesus falou foi o seguinte: vem. Porque a vida extraordinária que eu vivo, é como se Jesus estivesse dizendo o seguinte: a vida extraordinária que eu vivo é a vida extraordinária que eu também estou propondo. Não há nada que eu esteja vivendo que eu não esteja oferecendo a você. E não há nada que eu não esteja vivendo, que eu não esteja oferecendo a você e que eu não gostaria que você oferecesse a outros. Aí a gente precisa falar um pouco da vida extraordinária, não na qual a gente precisa viver, mas também na qual a gente precisa apresentar para os outros. Mas enquanto nós confiarmos naquilo que apenas nós compramos, nós nos vestimos, nós nos seguramos, isso pode ser um empecilho. Você pode viver uma vida aparentemente, medianamente segura, mas a plenitude da vida com Deus pode fugir das suas mãos por uma coisa chamada estruturas que você mesmo busca. Segundo inimigo, gente, da vida extraordinária, segundo inimigo de uma vida extraordinária é o medo. O medo. O medo
de todas as formas, de todas as vertentes. E aqui os discípulos estavam se sentindo sozinhos, o mar estava agitado, não dá para saber se de fato era uma baita de uma tempestade ou o mar apenas estava agitado, mas o que me impressiona aqui não é só o medo de estar num barco sozinhos às 3 da manhã e com as águas chacoalhando. Me impressiona o medo deles ao avistarem Jesus. Me questiona um pouco esse medo que eles tiveram quando eles avistaram alguém vindo na sua direção. Por que eles não deduziram que seria Jesus? Por que eles pensaram que fosse um fantasma? Tudo bem que às 3 da manhã, se aparece uma pessoa, eu não sei o que eu faria, né? Mas, por outro lado, Jesus falou: vão na frente, eu vou chegar depois. Mas é impressionante como muitas das vezes as próprias propostas de Jesus e a própria presença dele nos causa medo. Você já se pegou com medo de confiar em Deus? Você talvez não vá falar isso. Mas quantas vezes você se disse proferindo uma confiança nele, mas tendo a sua vida um backup? Quantas vezes você cantou tantas coisas bonitas para Deus? Eu entrego a minha vida a Ti, a minha vida é do Senhor, vem andar comigo. Só que a gente esquece que à medida que Deus se aproxima da gente, algumas coisas têm que sair, porque Deus não disputa lugar com ninguém. E às vezes dizer para Deus, vem andar comigo, é tirar do seu raio de ação algumas coisas que você gosta muito. Quantos de nós não pensamos, por exemplo, no fim dos tempos, o dia que Jesus vai voltar? E aí vem aquela pergunta clássica nas igrejas, né? Se Jesus voltasse hoje, agora, 10 para meio-dia. E aí você começa a ter aquela sensação de que existem coisas aqui que você ainda gostaria de viver. E que no fundo você fala assim, pô, se Deus pudesse voltar só depois da Copa. Poxa, Senhor, hoje mesmo, tudo pronto para o meu casamento semana que vem. É sério mesmo, eu estou terminando a minha tese de doutorado, 8 anos estudando isso, sexta-feira eu apresento para a banca. Teu coração com certeza vai falar assim, Jesus, pode ser na outra semana? A gente se apegou demais a esse mundo, a verdade é essa. A gente aprendeu a gostar disso aqui. E infelizmente a ponto de, se Jesus decidir voltar agora, vai ser difícil para muita gente jogar tudo para o alto e correr para os braços dele. Não que você não ame a Deus, mas é que o seu amor por ele é comum, mas o amor dele por você não. Foi sempre acima. E você sabe por que você tem medo? Porque está faltando amor. Porque o amor lança fora todo o medo. Todo o medo. Os discípulos talvez tinham ali naquele momento, estavam numa fase de vida de caminhar próximo a Deus, de caminhar ao lado de Jesus, mas ainda não confiarem 100% nele. Tanto é que a frase no final é, de fato, você é o Filho de Deus. Quando eu olhei essa frase, eu falo assim, Beto, eu falo assim, que Jesus poderia ter falado assim, cara, jura ainda que você não acreditou? O que está faltando? O que está faltando? E essas dúvidas, gente, não são só dos discípulos, são nossas.
Às vezes eu vejo pregação na internet e o cara fala assim, que quando você chegar nos céus, você vai ficar surpreso, né? Nossa, eu vim mesmo. Não é que eu cheguei aqui? Ele fala que são 3, eu não sei se vocês já viram isso, ele fala que são 3 surpresas que você vai ter. A primeira, nossa, cheguei. A segunda surpresa fala assim, você aqui? E a terceira é, ih, cadê fulano? Jurava que ele estaria, né? Mas assim, a sensação que a gente tem é essa, sabe? De que um dia a gente vai acordar, vai estar no céu. Gente, era verdade mesmo. E aí Jesus fala assim, vem cá, você tinha ainda alguma dúvida de tudo que eu falei? O medo pode ser um obstáculo feroz, visceral, nessa falta da vida extraordinária que Deus quer nos apresentar desde que Ele veio para esse mundo. Terceiro e último inimigo de uma vida extraordinária não é algo, é alguém, é você. Você vê que em nenhum momento eu falei do diabo aqui. Em nenhum momento eu falei do devorador. Não que ele não exista. Mas o que eu quero dizer é que muitas das vezes, e na maioria delas, o maior empecilho da tua vida, de viver uma vida extraordinária, é você mesmo. Você tem sido o seu maior inimigo de experimentar o melhor de Deus. E aí olha o que acontece nesse episódio aqui. Pedro, ele tem uma atitude muito legal. E segundos depois, uma atitude horrível. Porque o mesmo Pedro que se levanta, que é proativo, que desafia Jesus, que pede para ir para fora, o mesmo Pedro impulsivo para sair do barco, sofre pelo mesmo impulso para afundar nas águas. O mesmo impulso que tirou Pedro de fora para fora do barco foi o mesmo impulso que fez com que ele perdesse o foco em Jesus. Às vezes tem coisas que você faz que vão te levar para frente, mas às vezes são exatamente essas coisas que vão te pedir de ir além. As mesmas características que fez com que Pedro olhasse para Jesus e falasse assim, eu vou para fora, deixa eu ir na tua direção. Talvez tenham sido as mesmas características que no primeiro piscar, no primeiro vento forte, na primeira distração, ele tirou o foco de Jesus. Pedro esteve prestes a viver uma vida extraordinária, uma experiência extraordinária, andar naquelas águas por muito mais tempo, mas o mesmo Pedro que se colocou na água, foi o mesmo Pedro que afundou. E por quê? Por causa de Cristo? Não, por causa do próprio Pedro. Pedro ali foi o seu inimigo. Pedro ali se sabotou. Porque Pedro já havia experimentado o melhor de Deus. Ele andou sobre as águas, ele pisou naquele oceano, naquele mar. Ele pisou e ele andou. Então ele já tinha visto que era possível. Muitos de nós já passamos experiências incríveis com Deus. E por que a gente ainda não confia de que Ele pode trazer essas experiências o tempo todo para nós? Muitos de nós já tivemos momentos incríveis com Deus. Mas até quando você e eu vamos entender que Deus não quer me dar momentos incríveis, Ele quer me dar uma vida incrível? O que você entende como experiência pontual, Deus quer te apresentar como algo constante na tua vida. O mesmo Deus que você sente aqui nesse culto, nesse auditório presente, que você se derrama em lágrimas, é o mesmo Deus que vai estar presente no teu trabalho na segunda-feira. E Ele espera que a tua intensidade para com Ele seja exatamente a mesma. Sabe por quê? A intensidade de Jesus com a gente, ela não mudou. A vida extraordinária está disponível o tempo todo. O tempo todo. Se todos os discípulos pudessem sair daquele barco e andar sobre as águas, eles podiam.
Eles podiam. Jesus não relutou em falar para Pedro: sai do barco, vem. E o que aconteceu? Ele veio, ele pisou, ele viveu. Bastava ele fazer o quê? Manter o foco. Eu fico pensando que devia ser até, era tranquilo, né? Vinha uma onda, ele pulava, continuava andando, mantinha o foco. A gente se dispersa muito, e muitas das vezes essa vida extraordinária não está ao nosso alcance, por nós mesmos. De novo, gente, eu não estou falando às vezes do inimigo, do diabo, que a gente bota muita culpa nele, né? Mas tem coisa que não é ele, não. Tem coisa que é a gente. Quem tirou Pedro da presença de Jesus ali naquele momento? O próprio Pedro. Quem se distraiu? O próprio Pedro. A nossa tendência é o seguinte: esse vento forte é a ação do inimigo, né? Não, vento é vento, gente. Vento é vento. A gente acha que tudo é diabo, né? Tem dois problemas na igreja às vezes, né? Tem a turma que acha que tudo é o diabo, e tem a turma que acha que nada é o diabo. Mas a gente tem algumas experiências de igreja. Você vai para retiro, por exemplo, falta luz, o diabo, né? Falta luz, você está no culto, a pessoa canta até mais forte, né? Faltou luz, é o diabo. Não foi o diabo, todo mundo resolveu tomar banho quente na mesma hora. Vai acabar a luz. Vocês pegaram essa fase, gente? Falta luz em retiro? Ou foi só eu? Quem aqui? Alguém já pegou isso aí? Faltou luz, é o inimigo, está querendo acabar com o retiro. Não sei se ele está preocupado com o retiro. O que aconteceu? Todo mundo resolveu tomar banho quente na mesma hora. E o diabo que tirou a luz de vocês? Foi a gente mesmo. Foi a nossa desorganização, foi qualquer outra coisa. Pedro sabotou Pedro sabotou Pedro de continuar vivendo o extraordinário. Por Jesus, Pedro estaria andando sobre as águas até hoje. Por Jesus, você viveria uma vida extraordinária o tempo todo. Só que o nosso problema é que a gente se coloca em mãos erradas. A gente confia em coisas erradas. A gente se distrai com coisas erradas. Você está bem com Deus, você está caminhando com Deus, vem um vento te tira. Você está feliz com Deus, está caminhando com Deus, você está bem, bonito ali com Deus. Aí vem uma pessoa e fala assim: vai votar em quem? Pronto, desestruturou você. Acabou com você. Então, eu quero dizer para você nessa manhã o seguinte: que da parte de Deus nada mudou. A vida com Ele é extraordinária o tempo todo. A questão é: o que você vai fazer diante disso? Quando é que você vai optar por estar nas mãos dEle? Se eu sou uma bola de basquete, eu posso escolher estar nas mãos de um jogador iniciante que joga na quadra aqui em frente à praia, ou eu posso escolher estar nas mãos de Michael Jordan. Se você fosse uma bola de basquete, nas mãos de quem você gostaria de estar? Nas mãos de quem vai fazer aquela bola ter os maiores acertos da história. Se eu sou uma bola de futebol, eu quero estar no pé de quem? Do Gabigol. Porque se eu sou uma bola de futebol, o meu sonho é ir para o gol.
5 pães e 2 peixinhos. Nas mãos de um menino são 5 pães e 2 peixinhos. Nas mãos de Jesus é algo extraordinário. Você vai escolher colocar a tua vida nas mãos de quem? Nas mãos do quê? Você vai mesmo segurar a tua vida dentro de um barco? Ou talvez hoje seja o dia que Jesus está falando assim, ó, sai, sabe por quê? Porque a vida comigo não depende disso que você está se segurando. A vida comigo não depende desse mar. O mar é revolto, o mar tem tempestade, o mar afunda. Eu ando sobre tudo isso aqui. O que Deus está querendo dizer é o seguinte, o que Jesus está querendo dizer é o seguinte: não há nada nesse mundo que possa satisfazer a tua alma que não andar comigo. Deus está falando para você hoje: sai do barco, confia, sai do barco e não perca o foco. E não perca o foco. Eu queria que você saísse daqui com essa pergunta: nas mãos de quem você quer estar? Nas mãos de quem? Eu espero que você prefira estar nas mãos daquele que te criou, que sabe tudo sobre você e sabe exatamente o melhor que Ele tem para a sua vida. Eu costumo dizer que a tua melhor versão, é muita moda isso hoje, né? Coaches, aquela coisa, a sua melhor versão e tal. Eu costumo dizer para as pessoas o seguinte: a tua melhor versão está em Cristo. Deus tem uma versão sua, de todo mundo aqui, perfeita, segundo a vontade dEle, disponível para download na App Store dos céus. Literalmente na nuvem. Está com eles. E está disponível para você. Mas para você alcançar essa versão, você tem que sair do barco. Sai do barco. Sai do barco. Feche seus olhos. Eu queria que você pensasse quais têm sido os obstáculos e os medos que te impedem de viver o extraordinário de Deus, de viver essa vida incomum, fora da caixa, fora da casinha, essa vida que com Deus sempre é algo além, sempre é além daquilo que a gente pensa, é infinitamente mais. É aquilo que olhos não conseguem ver, que ouvidos não conseguem ouvir. O que está te impedindo hoje de viver essa vida fora do automático, essa vida cristã comum, que não deveria nem se chamar uma vida cristã? O que te impede de viver o extraordinário de Deus? O que te impede de viver o extraordinário de Deus? Quais são os seus obstáculos? Será que é a tua segurança demais? Será que é essa segurança exacerbada? De que tudo que você está construindo é o que vai te manter seguro? Será que você não está se garantindo muito em você e muito no que você tem construído? Será que hoje o que te impede de viver uma vida extraordinária são os medos? O medo do novo, o medo do inusitado, o medo do imprevisto? Ou será que no fundo, o maior obstáculo para você viver uma vida extraordinária é você mesmo? Você tem se sabotado, você tem falhado com você mesmo, você não tem feito compromissos com você mesmo, você negocia com você mesmo, você negocia as coisas de Deus com você mesmo, você abre mão das coisas de Deus com você mesmo, e isso tem feito você perder o foco. Talvez um dia você já tenha saído do barco, talvez um dia você já tenha colocado o pé para fora do barco, mas voltou. Talvez um dia você tenha colocado o pé para fora do barco, deu 2 passos, mas perdeu o foco. Eu quero dizer para você nessa manhã, que o nosso Deus é um Deus tão de graça e misericórdia, que ainda assim, se você afundar, Ele vai estender a mão
e vai te trazer de volta. E vai te trazer de volta. Porque para Ele, você andaria sobre as águas o tempo todo. Deus, como é bom saber disso. E como é bom a Tua palavra nos ensinar sobre isso. Nos mostrar sobre isso. Venha sobre a vida da nossa igreja, dos meus amigos e irmãos, do nosso convívio, das nossas famílias, e venha, ó Pai, resgatar essa vida que a gente não encontra em lugar nenhum, absolutamente em lugar nenhum. Deus, nos tire do fundo do mar se nós afundamos alguma vez, nos tire de dentro do barco se a gente está se sentindo muito seguro nas coisas que a gente construiu. Coloca a gente para fora do barco, porque a gente quer viver o extraordinário com o Senhor. A gente quer sim andar sobre as águas com o Senhor e sem perder o foco jamais. É o que a gente ora e agradece. Em nome de Jesus, amém.